Surpresas. Enquanto Ains se sentava confortavelmente onde estava, ele pegou os ingredientes necessários de seu inventário e os entregou a ela. É assim que você faz um sanduíche katsu com costeleta de porco frita, torrada, e um pouco de repolho. Em um dos mundos que visitei, esse sanduíche costumava ser comido para dar sorte, e seu nome soa semelhante à palavra ganhar na língua deles. Ela começou a salivar enquanto ele explicava como funcionava a fritura, e extraía mais materiais de seu inventário, demonstrando como funcionava a fritura, e permitindo que ela experimentasse um pedaço antes de fazer o próprio sanduíche. Ela olhou para ele com curiosidade, como se tivesse encontrado algo estranho, e enfiou na boca como um amendoim. Seu rosto se iluminou de felicidade, e depois que ela engoliu, parecia incrivelmente triste. Você não gosta? Ele perguntou curioso. De gosto ruim, talvez. Ela imediatamente caiu de joelhos. Nai, não é isso. Não é nada disso. Ela disse, balançando a cabeça com tanta força que Ains temeu que pudesse cair de seu pescoço. Bem, não tenho como fritar as coisas. Então, quando acabar com tudo isso, vou para casa, e não comer mais frituras. Não posso fazer isso na loja, vou sentir falta disso. Ela olhou com saudade para o sanduíche enquanto ele o preparava, e o pegou de joelhos como se estivesse recebendo um grande tesouro. Ains riu ruidosamente do absurdo, e ele observou enquanto ela, pela primeira vez, dava pequenas mordidas como se tivesse medo de terminar. Ela deu uma mordida, mordiscou, engoliu, e fez de novo. Demorou 30 minutos para ela terminar, e quando ela finalmente terminou, ele disse: Você gostou? Ela parecia que ia chorar. Muito bom. Ela disse. Bem, por que eu não dou a você a fritadeira, e os meios para preparar isso no futuro depois que terminarmos? Ele perguntou. Seus olhos brilharam como estrelas, e ela juntou as mãos como se estivesse rezando. Vou aceitar. Ela sorriu, prometendo arriscar sua vida pela capacidade de fritar alimentos. Agora que terminamos, vamos aos seus estudos. Quero que você gaste 1 hora em nossas letras, depois quero que leia para mim este livro. Ele tirou um, e entregou a ela. Tom Sawyer. Ela leu o título em voz alta. Sobre o que é? Ela perguntou curiosa. É sobre um menino inteligente, e suas muitas desventuras enquanto cresce. Acho que você vai aprovar. Ele é bastante travesso. Ains respondeu. Cheio de travessura. Ela disse com um brilho nos olhos. Eu sei. Ains disse secamente. Mas senhor, não posso mexer nas suas coisas quando estou assim. Ela disse, levantando-se. Não fico limpa há não sei quanto tempo. Não tem nenhum lugar por aqui que posso tomar banho? Ela perguntou. Escreva primeiro, leia depois, tome banho depois. Disse Ains. Como meu mestre diz. Ela disse, e ela escreveu até que ele disse para parar. E ela abriu o livro, e começou a ler. Ela se atrapalhava palavra após palavra, mas cada vez que se atrapalhava, ela voltava, e tentava de novo até conseguir. Sempre que ela acertava, ele a elogiava, e ela corava. Depois que ela lia primeiro um capítulo, depois outro, ele mandava parar. Agora, traga-me a escrita de suas letras. Ele disse, e ela correu, pegou-as, e trouxe-as de volta para o rei feiticeiro. Ela ficou nervosa enquanto ele as examinava. Você está mostrando melhora, estou feliz em ver que você está levando isso a sério, e indo tão bem, você é inteligente, eu acho. Ele disse. Então ela começou a chorar, e caiu de joelhos. O que eu disse? O que eu disse? Ain se perguntou para si mesmo, e ele se ajoelhou na frente dela, e inclinou seu rosto para encontrar o dele. O que está errado? Ele perguntou. Bem, tipo, Sua Majestade, você foi legal comigo, e tudo isso, mas bem, ninguém nunca me chamou de inteligente antes, eles me disseram que eu sou muito bonita, mas ninguém nunca se importou se uma camponesa pensa em algo, só que eles querem saber de mim se meu pai ainda está vivo, ou se eles têm que me levar para algum outro lugar se ele não estiver. Estou aprendendo coisas. Ela se forçou a pronunciar a frase perfeitamente. E eu sou grata. Ela adicionou. Ains suspirou, o status de um humano não era alto neste mundo, o status das mulheres humanas era menos alto do que isso, exceto para as equipes de aventureiros de elite, e afins. O status de uma camponesa. Ainda mais baixo. Ouça-me Vanisa.
Você confia em mim? Ele perguntou. Contudo, ela disse confiante. Você não é definida pelo seu nascimento, você é definida pelo que você faz com as circunstâncias em que nasceu. Ser camponesa não te torna menos, ser bonita não te torna menos, ser mulher não te torna menos. Você sempre pode ter coisas, não importa o quão pobre você seja, que nunca podem ser tiradas de você, apenas entregues por você. Disse ele. Como um tesouro? Ela perguntou com os olhos arregalados. Não. Bem, sim, mas não desse tipo. Ele respondeu. Você nunca pode ter seu autorrespeito ou honra roubados, você nunca pode ter sua integridade roubada, e sua dignidade é sua, não importa o que alguém faça com você. Você pode jogá-las fora, você pode esquecê-las, mas nenhuma outra pessoa pode tocá-las, desde que você não esteja disposta a deixar isso acontecer. Disse Ains. Existem pessoas que vão querer fazer isso com você, vão te dizer que você não vale nada sem elas. Tentando fazer com que você dê todas aquelas coisas sobre as quais falei, para sempre. Eles querem que você se defina por sua conexão com eles, alguns usarão ameaças, alguns usarão mentiras, alguns contarão isso para crianças para torná-los adultos flexíveis, mas não é assim. Você pode acreditar na minha palavra sobre isso. Agora, eu acredito que. Você queria um banho, certo? Ele perguntou. Ela fungou, e começou a enxugar o nariz nas mangas, e o olhar inteligente voltou. Eu nunca vou esquecer isso, senhor. Ela disse com confiança de ferro, atraindo um aceno silencioso de reconhecimento do rei feiticeiro. Agora, no que diz respeito ao banho. Ains pensou sobre isso, batendo o dedo em sua bochecha. Tenho certeza que deve haver um corpo de água por aqui em algum lugar. Mas eu não gostaria de arriscar você tomando banho lá com quem sabe o que está sob a superfície ou onde eu não posso cuidar de você. Ele disse. Ela riu. Você é um rei, você é meu Deus, você pode me assistir sempre que quiser, não se importe. Seus olhos se fecharam por um momento, e quando eles abriram estavam diferentes de novo. Eu sei que você nunca vai me machucar. Eu confio em você com o meu tudo. O que você quiser, é seu. Ela disse, suas palavras demoravam a sair, ela as formava perfeitamente sem o dialeto que resultou da falta de educação formal, ela estava claramente se esforçando, mas não era apenas o que ela dizia ou como ela dizia, foi a inteligência fria e clara. Quando ela era caprichosa, animada, brincalhona, ela não falava assim, não tinha a frieza em seus olhos, mas ainda exibia a habilidade de agir de maneiras claramente padronizadas que pareciam racionais e pensadas. O que quer que estivesse errado com ela? Ele se perguntou se poderia estar lá antes dos homens-fera. Então o que ela disse o atingiu, e seu amortecedor emocional teve que entrar em ação, e assim que aconteceu, ela começou a rir, e o brilho de malícia estava de volta em seus olhos. Então, mestre de banho, tem algum lugar? Eu devo estar cheirando horrivelmente agora, e eu não sei se você pode me cheirar. Ela ergueu os braços, e imitou o ato de cheirar algo terrível. Mas eu te digo que isso é ruim. Ah, certo. Ah, por que não te mostro minha casa, tem banho lá, e podemos voltar aqui? Ele disse. Ela sorriu. Eu gostaria muito disso. Eu? Gostaria. Disso. Muito. Ela disse, repetindo 2 vezes para ter certeza de que estava certo. Tudo bem, então vamos. Ele disse, e abriu um portal, e passou por ele. Vanessa entrou atrás dele sem qualquer hesitação, uma fé completa, que ele notou. Por aqui. Ele disse, e ela o seguiu pela subida. Ele não podia vê-la, mas ele podia sentir, e ouvir o jeito que ela se movia. Ela estava andando como um ganso, provavelmente com os braços atrás das costas, virando a cabeça, e absorvendo tudo, seu cabelo loiro balançando atrás dela, cada centímetro dela uma bela comédia de doçura e travessura. Pelo menos até o lado sádico aparecer. Ele tinha ouvido o que ela disse ao homem-urso que estava morrendo de dor na beira da estrada. Você não pode dizer algo assim tão de improviso, tão perto de ser uma vítima. Não sem querer. Aqui, use aquele vestiário, coloque alguma coisa lá dentro, e depois passe pela porta do outro lado, que é o banheiro feminino. Ele ouviu os pés dela se moverem rapidamente enquanto ela corria atrás dele, e puxava a sua capa. Eu não quero deixar meu mestre. Ela disse, e deu a ele olhos de cachorrinho, mas ele se manteve firme. Eu vou estar no banheiro masculino ali. Ele disse, e apontou para outra porta.
Você estará segura aqui, você não precisa da minha proteção neste lugar. Ela deu a ele um olhar. Mestre, não é sobre proteção. Ela desviou o olhar por um momento, e franziu os lábios, então olhou para trás resoluta, e disse: Ah, não vou ficar feliz, só isso. Ele suspirou. Ainda assim, o banho feminino para você. Ela fez beicinho, mas soltou o tecido da roupa dele, e assentiu com desânimo. Se você diz, Senhor. Ela caminhou dramaticamente em direção à porta, olhando para trás, lembrando vagamente de velhos desenhos animados em preto e branco, quando os personagens mostravam-se excessivamente tristes por coisas terrivelmente insignificantes. Mas ele não vacilou, e esperou até que ela tivesse entrado antes de entrar ele mesmo no banheiro masculino. Banho masculino. Ains estava desfrutando de um banho maravilhoso, esta foi a aventura mais agradável. Férias. Aventura. Que ele já teve. Vanessa era simplesmente impossível de se livrar ou conseguir o suficiente, ele não ria tanto desde que chegou ao novo mundo. Ela o tratou de maneira tão diferente dos outros, apesar de ter uma devoção aparentemente semelhante a eles. Ela lembrou alguns de seus amigos de antes, aliviou um pouco do estresse, e um pouco da solidão que marcou sua existência. Embora ele ainda sentisse aquela culpa por se esquivar da papelada, ele estava pensando em como poderia compensar Albedo, e Demiurgo por isso quando os gritos começaram. Banheiro feminino. A Vanessa estava no paraíso, a água estava tão quente, e fumegante, tinha uma barra de alguma coisa para esfregar, e simplesmente tirou a sujeira, ela afundou na água, e mexeu os dedos dos pés, tudo limpo, tudo perfeito, ela fechou os olhos, e deitou-se em êxtase. Ela os abriu novamente quando ouviu alguém gritando com ela. Uma garotinha de cerca de 12 anos gritava com ela. Quem diabos é você? Seguida de perto por uma mulher que a princípio Vanessa pensou que poderia ser sua mãe, mas depois percebeu. Não, definitivamente não. Asas. Chifres. Não humana, que gritou a mesma coisa, mas acrescentou. Como diabos você entrou aqui? Outra jovem entrou na banheira aparentemente indiferente à presença dela, esta. Obviamente uma elfa. Vanessa se levantou com um respingo, e acenou. Oi, eu sou Vanessa, e estou aqui porque Deus me disse para vir aqui, e tomar banho. Veja, eu meio que fedia porque não tomo um há algum tempo, então. Eu perguntei a meu Deus se eu poderia tomar banho em algum lugar, e ele disse aqui, ele abriu um buraco, e então eu atravessei, e me encontrei aqui, ele disse para usar o banheiro feminino. Elas podiam ver seu rosto amuado, e seus braços cruzados sobre o peito enquanto ela falava a última parte. Mas não queria, quero estar onde meu mestre está. Ela caiu de volta na água. Houve silêncio por um momento, como se mal pudessem compreender o absurdo do que estavam vendo, e ouvindo. Aura começou a rir. Eu gosto dela, ela fala engraçado. Aura disse, apontando para ela. Bem, eu gosto de você, você está bonita. Ela disse, e acenou para Aura. Quem é esse Deus de quem você fala? Albedo perguntou, sua voz carregando o frio gelado do aperto da própria morte. Oh, ele é meio que o tipo de papaizinho, se autodenomina o rei feiticeiro, ele está no banheiro masculino se você quiser falar com ele. Você o conhece? Vanessa perguntou, aparentemente inconsciente da morte olhando para ela na forma de Albedo, e chautear. Ela apontou para os banheiros masculinos, e as duas guardiãs nuas correram para a porta o mais rápido que puderam. Vanessa olhou para Aura. Elas gostam muito? Ela perguntou curiosa. Aura deu de ombros. Não, apenas quando se trata de outras mulheres ao redor de Lord Ains. Oh, elas amam? Vanessa perguntou enquanto desfazia o cabelo, e o deixava cair na água. Bem, claro, o que há para não amar? Ele é bonito, forte e inteligente. Ele é tudo. Aura sorriu. Não posso discutir com isso, mas quero dizer. Espere. Você é uma criança, certo? Você não sabe muito sobre essas coisas? Perguntou Vanessa. Aura fez um beicinho, parecendo quase uma versão elfa negra de Vanessa em sua expressão. Eu tenho mais de 80 anos, você sabe. Vanessa inclinou a cabeça para o lado. Isso é muito para elfos. Aura suspirou, e deixou os braços caírem na água. Não, acho que não. Bem, então não estou dizendo nada, disse Vanessa. No entanto, do outro lado dos banhos, o silêncio era a última coisa que havia.
Embora elas tivessem corrido, nuas, pingando, e totalmente enfurecidas, no momento em que estavam diante de seu senhor, elas imediatamente se ajoelharam. Ain se virou para que ele não ficasse olhando. O que vocês estão fazendo tentando invadir o banheiro masculino? Ele perdeu a cabeça. Ah, meu senhor! Quem é aquela garota? Albedo perguntou. Ela é uma convidada ou é um inseto invasor a ser eliminado? A maneira como ela terminou a frase expressava claramente sua preferência. Embora, ela é bonita. Chautiar disse, lambendo os lábios. Sim, ela é uma convidada, ela é uma serva que peguei no reino dracônico, ela está cuidando de mim enquanto eu domo os homens fera. Ains respondeu. Agora voltem para o banheiro das mulheres novamente, e comportem-se. Elas obedeceram taciturnamente, e Ains ignorou suas tentativas de se juntar a ele no banho masculino. As duas voltaram para a água, e olharam para Vanisa. Então, como você conheceu o rei feiticeiro? Ela perguntou. Somos suas servas, guardiãs de sua casa, e cumprimos sua vontade. Albedo disse formalmente. Legal. Eu também. Ele é aquele Deus de quem eu estava falando. Ele é o melhor. Ela sorriu com tanto entusiasmo brilhante, e juntou as mãos, olhando para o teto que pensou ser o céu. Ok. Então ela é pelo menos sensata. Chautiar disse, levantando uma mão, inclinando a palma para cima ao lado dela. Lord Ains é um deus, e talvez ela seja apenas uma formiga, mas ela tem alguma inteligência. Aura tinha um sorriso brilhante no rosto. Eu já volto, tenho que ir buscar alguém. Ela pulou da banheira, e Vanisa acenou para ela. Tchau, pequena elfa, fique linda. Ela sorriu, enquanto as outras não prestaram atenção. Albedo bufou. Mesmo uma formiga reconheceria um deus óbvio como ele como o que ele é. Sim, disse Vanisa. A única coisa é, ele só não fez nada comigo. Já ofereci meu corpo a ele várias vezes, e mesmo que ele continue olhando sempre, tenho certeza de que ele pode ver. Ele não tira vantagem. Vanisa fez beicinho novamente. O tempo parou por um momento quando Albedo e Chautiar ouviram o que Vanisa acabou de dizer. Sua intenção de matar começou a crescer, e como se finalmente detectasse a hostilidade, o brilho borbulhante e saltitante em seus olhos desapareceu, e eles se tornaram frios e inteligentes, como se fosse outra pessoa. Ele é um deus, os deuses podem fazer o que quiserem, é responsabilidade dos servos de um deus oferecer tudo, e não esconder nada. Se ele me quisesse, poderia me ter, por prazer, por dor, por serviço. Não é isso que devo pensar. Certamente você não vai sugerir que o rei feiticeiro merece nada menos do que rendição total, obediência absoluta, e serviço perfeito. Ela acenou com a mão em um círculo enquanto recitava sua declaração, e isso teve um efeito imediato nas duas guardiãs. Ok, ela tem razão. Albedo disse. Eu não posso discutir com isso. Chautiar respondeu. Ainda assim, você não deveria se oferecer aos seus superiores assim. Albedo disse sarcasticamente. Se eu oferecesse apenas o menor de mim, não estaria ofendendo aquele que é maior, ao insinuar que o menor de mim vale mais do que o maior merece. Vanisa perguntou razoavelmente. Albedo pensou sobre isso. Talvez, mas eu não tenho que gostar. Havia respingos no banho masculino, e eles podiam ouvir o som de outro guardião masculino, Demiurgo. Chautiar pensou sobre isso. Bem, vamos lá, há quanto tempo você está aqui? Você não deveria ir verificar se há alguma coisa que ele exige. Vanisa pensou por um momento, o olhar borbulhante voltou aos seus olhos, e ela se levantou rapidamente. Sim, obrigada garotinha, eu também acho você muito fofa. Tchau, linda guardiã. Ela acenou enquanto corria para pegar um roupão, e o vestiu, disparando para fora da porta, deixando Albedo rindo alto de uma Chautiar furiosa que parece que não gostou de ser referida como uma garotinha. Vanisa correu para o banho masculino em seu roupão, e imediatamente se jogou em uma posição prostrada atrás do rei feiticeiro. Senhor, já faz um tempo, e não verifiquei para ver o que você precisa, posso atendê-lo de alguma forma? Ela perguntou. Quem é? Demiurgo disse curiosamente. Aura mencionou que você pegou alguém novo que eu deveria ver. Levante a cabeça, e levante-se Vanisa. Ains disse de costas para ela. Vanisa se levantou, e viu Demiurgo ali. Oi, eu sou Vanisa, sou uma serva desse deus aqui. Quem é você? Ela perguntou. Eu sou Demiurgo, guardião de Nazarick. Ele disse. O que é Nazik?
Ela perguntou com uma voz inocente. Este é Nazarick. Demiurgo disse pacientemente. Bem, Nazi com certeza é bonito. Nunca vi nada parecido. Sim, faça um bom trabalho, eu acho. O que um deus deve receber é bom serviço. Ela deu um aceno apertado, mas firme, de certeza absoluta. Demiurgo olhou por cima do ombro para Ains. Senhor, ela está ocupada por algum motivo, senão, eu gostaria de levá-la para um tour. Se estiver tudo bem? Apenas um breve. Ains disse. Retomamos nossa jornada em breve. Apenas um destaque ou dois então, como você diz, senhor. Disse Demiurgo. Você pode ficar com seu roupão, apenas leve suas roupas, nós as daremos para uma empregada limpar para você. Demiurgo disse para Vanisa. Ela sorriu, e agarrou-os, e seguiu quando ele começou a andar. Como você conheceu o rei feiticeiro? Demiurgo perguntou. Ele me salvou, e matou muito. Um brilho sádico surgiu em seus olhos, e ela fixou seu olhar em Demiurgo. Ele os matou, tão lindamente. Seus gritos. Música. Uma música tão bonita. Queria chorar de alegria. E fazer minha própria música. Demiurgo riu. Você gostaria de ver uma de nossas salas de música, então Vanisa? Eu adoraria isso, obrigada. Ela disse, e ela começou a pular ao lado dele. Que garota interessante. Demiurgo pensou consigo mesmo enquanto a levava para ver a sala de trabalho do Neuronis Pankil.